Olá, boa noite. Dia movimentado e intenso na política paraibana e nacional, com a posse dos deputados estaduais, federais e senadores. No Jornal da Correio de hoje, a gente vai trazer todos os detalhes. Para começar, vamos falar sobre os bastidores da Assembleia Legislativa. Hoje, além da posse, os deputados elegeram as mesas diretoras para os 2 biênios. Até ontem, estava quase tudo certo para Adriano Galdino presidir o primeiro biênio e Hervásio Bezerra o segundo. Mas hoje, teve reviravolta. Após a rápida suspensão, a sessão foi reaberta, dando início ao processo de eleição da mesa diretora para o primeiro biênio. Como já era esperado, apenas Adriano Galdino, do PSB, se candidatou à presidência. A votação foi em cédula de papel e os deputados tiveram que se dirigir individualmente para uma sala e registrar o voto. Já a urna permaneceu em plenário até o momento da apuração. Na contagem, foi confirmada a eleição por unanimidade da chapa. Com o resultado, a mesa presidida por Adriano Galdino fica com a seguinte formação: Genival Matias, do Avante, é o primeiro vice-presidente, Manuel Ludigério, do PSD, o segundo, Inácio Falcão, do PCdoB, o terceiro, e Camila Toscano, do PSTB, a quarta vice-presidente. Já Nabor, do PRB, é o primeiro secretário, Bosco Carneiro, do PPS, o segundo, Edmilson Soares, do Podemos, o terceiro, e Valber Virgulino, do Patriotas, o quarto. Após a proclamação do resultado, o presidente eleito fez um discurso com um tom que parecia ser um recado para o governo. Você vai ter em mim um parceiro leal, amigo, companheiro, não submisso, mas eu vou dar a ele a tranquilidade para que ele possa fazer o seu governo com a maior tranquilidade. Já o deputado Ricardo Barbosa lê um requerimento para que a eleição da mesa para o segundo biênio também fosse realizada na mesma sessão. O pedido foi colocado em votação. 5 parlamentares preferiram se abster e o restante votou favorável. Com isso, a sessão foi suspensa novamente para a inscrição das chapas. Eu acho que pesou muito nessa decisão a minha luta em defesa do PSB, em defesa aqui do governo Ricardo Coutinho. Eu seria hipócrita se não chegasse a dizer que isso teve uma influência significativa. Mas, acima de tudo, o engajamento e também a decisão dos colegas em referendarem o meu nome como pré-candidato. Além da já previamente anunciada chapa governista, encabeçada por Hervásio Bezerra, do PSB, uma outra foi lançada. O também deputado de situação Tião Gomes, do Avante, que sempre demonstrou interesse em concorrer à mesa, decidiu discursar. E quando todos esperavam a confirmação do nome dele na disputa, o parlamentar lançou um outro candidato. Eu vou retirar a minha candidatura de presidente. E já consultei, aqui todo mundo ficou calado, já consultei todos os meus companheiros e não sou candidato a presidente desse parlamento. Eu quero ser candidato a vice-presidente. E pedir para nós reelegermos Adriano Galdino. A eleição foi aberta repetindo os mesmos procedimentos da anterior. Na apuração, o resultado que para a oposição foi uma derrota para o governo. Adriano Galdino obteve 23 votos contra 13 de Hervásio Bezerra e vai presidir a Assembleia nos próximos 4 anos. É um deputado da base do governo, ele inclusive reafirmou isso, mas a indicação do candidato deles era um outro nome, né? Era o deputado Hervásio Bezerra, que disputou de forma digna, é importante que se registre isso. Talvez se ele tivesse inclusive dialogado mais com a oposição, poderia até ter resolvido, né? Eu dizia muito. Se você pesquisar nas minhas entrevistas, a oposição unida é muito forte. Se tiver defecção, nós vamos eleger o presidente da casa. Me encontrei com o Hervásio, com o João também, mas eu fiquei muito sensibilizado com a fala de Tião. Acho que Tião foi perfeito, foi cirúrgico, eu até cheguei a me emocionar. Fez um apelo, fez um desafio e eu sou homem de desafio e resolvi acompanhar o chamamento de Tião. Hervásio amenizou a derrota, mas não sem fazer críticas à manobra dos colegas de bancada. Eu saio de cabeça erguida. Eu saio em casa e vou olhar para minha família de cabeça erguida. E no momento é ter serenidade,
serenidade, o que sempre pautou a minha vida, que o cidadão, que a cidadã, que a classe política, que todos possam fazer aí reflexões e tirem as suas conclusões da cena inédita que nós estamos aqui participando desse momento histórico da Paraíba e da Assembleia do nosso Estado. Aliados também comentaram sobre a decisão do presidente de disputar o segundo biênio. Eu tenho dito que foi uma quebra de acordo, né? Há uma expressão popular que diz o que está acordado não é caro, né? O que você foi acordado isso e surpreendentemente o deputado quebrou o acordo, né, com alguns outros companheiros, mas vamos aguardar. É muito cedo para a gente colher uma impressão, deixar sentar a poeira, ver como é que o governo vai encarar essa quebra de acordo. Olha, pela manhã, os 36 deputados estaduais tomaram posse numa solenidade que aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa aqui na capital. Foi um dia de reencontros, foi um dia e de dar as boas-vindas aos colegas novatos. Teve quem caprichou no visual, quem não abriu mão do chapéu e da farda de militar. Mas o registro do momento, esse foi obrigatório para todos. E tempo para isso foi o que não faltou. A sessão começou com 1 hora de atraso e, seguindo o regimento interno, como até então o presidente Gervásio Maia não foi reeleito, os trabalhos foram conduzidos por Adriano Galdino, já que foi o último entre os eleitos a presidir a casa. O próprio deputado fez questão de deixar tudo claro já no início dos trabalhos. Em seguida, houve a execução do hino nacional e a leitura do juramento. Na tribuna, os parlamentares assinaram o termo de posse e fizeram o juramento individual. A gafe ficou por conta da falta de acessibilidade que exigiu da deputada Cida Ramos um esforço a mais para vencer os degraus do deputado Caio Roberto. Ele, por pouco, não fez o juramento e, quando fez, ergueu o braço esquerdo.